Brasil versus Uruguai, um dos maiores clássicos do futebol mundial na Arena da Amazônia. Sim, em jogo válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 no Catar. Bom, e o nosso canal aqui vai resgatar os últimos confrontos que aconteceram em jogos válidos pelas eliminatórias da Copa do Mundo em solo amazonense. Mas antes da gente começar, convido você a se inscrever no nosso canal, ative o sininho de notificação e não esqueça de deixar o seu comentário. A seleção brasileira jogando por aqui em terras amazonenses não chega a ser uma novidade, mas o fato é que não acontece sempre, né, pessoal? E um dos momentos mais históricos, assim, da amarelinha aqui em solo amazonense aconteceu na década de 1970, né? Aliás, mais precisamente ali um pouquinho antes da disputa da Copa de 70 no México, aquela Copa histórica que traria o nosso tricampeonato e a taça Jules Rimet finalmente para o Brasil, né? Seria a posse definitiva, o Brasil teria a posse definitiva desta taça icônica, né? Que ninguém ia mais poder tirar da gente, só o ladrão, né? É Jules Rimet. Bom, mas vamos falar de coisa boa, porque em 1970 a seleção brasileira pisou em solo amazonense, né, para fazer uma partida. Esse jogo de 1970, sempre é bom pontuar, não foi um jogo de eliminatórias da Copa do Mundo, foi mais uma partida festiva ali para a inauguração do estádio Vivaldo Lima, que, diga-se de passagem, né, foi inaugurado ali meio aculhão, né? Porque o estádio não estava realmente pronto. Então algumas pessoas até acabam dizendo assim, pré-inauguração do Vivaldão. Foi a inauguração mesmo, o estádio ficou daquele jeito e, na verdade, só foram concluir realmente o estádio como ele deveria ser ali na década de 90. E na inauguração ali do Vivaldão, teve esse jogo entre seleção brasileira versus seleção do Amazonas. E para aproveitar para fazer uma grande festa, fizeram também a seleção brasileira B contra a seleção amazonense B, né, que foi o jogo preliminar, que acabou sendo vencido pela seleção brasileira pelo placar de 4-1, e quem marcou o primeiro gol oficial do estádio foi o Dadá Maravilha, cara, essa figura icônica do nosso futebol e que colocou o seu nome ali na história do estádio. E até tem uma coisa interessante, gente, porque assim, como ele foi o autor do primeiro gol oficial, mandaram fazer uma placa, né, para colocar no Vivaldão, só que no ano de 1983, ali, de 83 para 86, simplesmente deram fim na placa, a placa desapareceu. E essa história você pode conferir neste livro aqui, O Baú Velho, de Carlos Zammit. Cara, a primeira edição do Baú não é nem aquela bonitona lá que depois a editora Valer lançou, mas tem essa história aqui e muitas outras. Se você tem esse livro, você é um cara de sorte, uma mulher de sorte, porque esse livro já você não encontra mais por aí, mas eu tenho ele aqui no meu acervo e sorte minha, azar de quem não tem. Tá bom, mas vamos falar do que interessa, que são os jogos disputados pelas eliminatórias de Copa do Mundo, e vamos fazer uma viagem rapidinho no tempo para o ano de 2003, mais precisamente para o dia 10 de setembro de 2003. Sim, nesse dia foi realizado no estádio Vivaldo Lima o confronto entre Brasil e Equador, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2006, Copa que seria realizada na Alemanha. Galera, eu tenho umas lembranças muito especiais desse jogo de 2003, porque foi a primeira vez que eu participei de uma cobertura de seleção brasileira na minha vida. Pois é, antes eu sempre ia para o estádio ali para acompanhar a seleção brasileira, mas era a primeira vez que eu estava trabalhando efetivamente como repórter de esporte. E naquele ano, né, cara, a gente pôde ver ali um desfile de muitos jogadores que, pô, haviam acabado de ganhar a Copa do Mundo ali em 2002, então a gente teve ali Rivaldo, teve Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho, entendeu? Então, porra, foi um prato cheio para quem gosta de futebol. E não quero demais lembrar que foi tempo do período das cacazetes, né, cara? Quando o Kaká ali estava despontando, né, e tinha aquela torcida organizada, aquela mulherada gritando ali pelo Kaká, e lembrando que o Kaká acabou entrando nessa partida também, ele jogou aqui em Manaus, acabou substituindo o Ronaldinho Gaúcho. Bom, e falando em Ronaldinho Gaúcho, foi dele o único gol da partida
partida, um lance muito esquisito, bola cruzada, ele deu uma cabeçada ali meio de orelha na bola, foi um gol assim meio tosco, meio esquisito, mas enfim, foi gol, valeu e a seleção brasileira venceu. Roberto Carlos cruza e na base da trombada, Ronaldinho Gaúcho faz 1-0. O estádio estava lotado, foi uma festa muito bonita e, assim, valeu pela festa, evidentemente, valeu por voltar a ver a seleção brasileira atuando em Manaus, mas a gente tem que dizer que foi uma partida de um futebol medíocre, um futebol assim, sabe, que não foi equivalente à festa que a torcida amazonense fez para receber a seleção brasileira, isso a gente tem que dizer. E depois desse jogo, o estado do Amazonas ficou simplesmente esperando 13 anos para receber novamente uma partida da seleção brasileira válida por eliminatórias da Copa do Mundo. E aí a gente vai dar um salto aqui agora para o ano de 2016. Mais precisamente para o dia 6 de setembro de 2016. E o jogo foi marcante porque foi a primeira partida de Tite no comando da seleção brasileira em solo nacional. Sim, a primeira vez que o Tite comandou a seleção brasileira em solo nacional foi na Arena da Amazônia. E esse jogo foi muito bacana porque só teve gol do Brasil, gente. Sim, só teve gol do Brasil. O Miranda marcou, o Neymar, que estava numa atuação endiabrada, também deixou dele, e o zagueiro Marquinhos também deixou dele, só que contra. Resultado final, Brasil 2, Colômbia 1. Ainda bem que a gente não ficou novamente 13 anos esperando para ver novamente a seleção brasileira jogar uma partida de eliminatórias da Copa do Mundo em solo amazonense. Sim, foram apenas 5 anos de espera, né, pessoal? Pessoal, eu vou contar para vocês como foi o último jogo entre Brasil e Uruguai que eu cobri. Essa partida aconteceu no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, e foi válida pela semifinal da Copa das Confederações de 2013. E essa partida terminou em 2-1 para a seleção brasileira, resultado que garantiu passagem aí para a disputa da final contra a Espanha. E o jogo foi bem legal, cara, inclusive teve um pênalti defendido pelo Júlio César, ali cobrado pelo Forlan. O Fred, bom, que estava jogando um bolão naquela época, né, também abriu o marcador, o Cavani empatou e o Paulinho acabou fazendo o gol da vitória. Pessoal, eu estava lá, eu presenciei esse jogão histórico, inclusive presenciei aí a cara do elenco do Uruguai, puta da vida ali com o Forlan por conta do pênalti que ele errou. E nessa quinta, né, lógico, o nosso canal vai estar na Arena da Amazônia para conferir este jogão de bola. E vamos que o esporte aqui não para.